Opa, hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Checkmate, Hall da Fama, HTTP3 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Muitos cocas perguntando do 12 minutos sobre os idiomas, se a promoção é válida também para português, e tá ativado no meu aparelho. No meu aparelho eu posso escolher 4 idiomas. Eu posso escolher conteúdo em inglês, português, espanhol e hindi, na verdade. Então sim, é compatível. Sobre ser compatível, o Apple Watch tá sim conseguindo ser ativado na Claro, desde que o plano seja compatível. Tô vendo o pessoal do Mac Magazine. Então nesse exato momento, não tem, não tem. É só Claro e Vivo. E nos planos compatíveis da Claro tá rolando, mas ainda não tá rolando na Vivo. Obviamente, o mais indicado, modelo europeu. Tava até desenvolvendo esse assunto com o Coca do Roval, que eu já tive um iPad. Minha visão de iPad é tela padrão, porque tela maior briga com o meu MacBook, não quero que brigue. Então, tela padrão, armazenamento mínimo e sem o acesso celular. Eu já tive com acesso celular e já tive também espaço máximo. Até forcei determinados usos, como uma espécie de central de mídia. E o acesso celular acabava que eu não usava. Era mais como um roteador do que qualquer outra coisa. E tô sem internet. Como eu tenho vários chips, pra não ter que ficar trocando de chip. Não vou usar agora o chip dessa operadora, agora dessa outra. Não, vou usar o do iPad. Não tinha uma funcionalidade em si. Apple Watch eu até consigo ver uma funcionalidade prática. Não, tô na rua, vou rapidinho em tal lugar, ou vou na academia, vou dar minha corrida na rua, de não precisar levar o celular. Eu tenho muitas saidinhas específicas, rápidas, que eu tenho hora pra voltar, onde eu vou fazer, como falei, são coisas específicas. E eu não preciso do celular. Preciso de um audiobook, preciso do GPS, do monitoramento de atividade física, preciso solicitar, de repente, um transporte para se der algum ruim, preciso fazer uma ligação, preciso saber o que está acontecendo no mundo, daquelas coisas que me são importantes com as notificações. Até consigo imaginar esse cenário. Parte de Apple Pay, o relógio também consegue pagar. Eu consigo registrar pensamentos e ideias no relógio, pela Siri. Então, consigo até ver um uso. Ainda não testei na prática, quero testar esse uso. Acho que num primeiro momento eu me sentiria sem roupa, sem um iPhone. Agora ele sendo resistente à água, eu perdi o medo. Antes eu tinha um medinho, de molhar, então protegia, colocava naquelas, tipo pochete, mas não é pochete, porque só cabe o celular, você prende na cintura. E ele tava ali pra pegar o fone, pra fazer a parte de música. O controle da atividade física vai pelo relógio. Você nem precisa sacar o iPhone. O fone fica lá, já prepara tudo, somzinho ali, fone de ouvido. Mas ainda assim, quero fazer esse teste prático. E Coca, você que tá aí no Rio, Rock in Rio, galera falando que vai ter Wi-Fi pra todo mundo. Funcionou o Wi-Fi pra todo mundo? Então, como a galera não tá falando mal, parece que tá funcionando. Pelo que eu vi, é um link de 30 gigabits, tem a parte de 5G, tem a parte de infraestrutura, de fibra, pra não ter atraso entre o que tá no telão e o que tá no pau. Só atrasou lá no caso do Drake, que teve um delay pro telão. Fora isso, parece que funcionou bem. Não vi a galera reclamando, então parece que funcionou. O Wi-Fi, ele acaba sendo um pouco trabalhoso de usar. Se você tiver um plano de dados ali farto, você não vai, peraí, tem que me logar aqui, é aquele processo chatinho. Mas pra quem tá ali no plano de dados mais apertado, pode ser um diferencial. Tô comentando mais isso pra fazer uma relação dos 30 gigabits com os 100 mil ingressos vendidos, que a gente fica pensando, qual é a infraestrutura necessária para atender essa demanda. Foram 550 pontos de Wi-Fi, são quase 350 mil quilômetros quadrados para cobrir tudo. E aí faz as contas, 100 mil, 30 gigabits no todo, em média, você teria 300k para cada um. Óbvio que nem todo mundo se conecta, e quando se conecta, não se conecta no mesmo tempo. Que nem churrasco, Peraí, são 10 pessoas, 300 gramas de carne para cada pessoa, então 3 quilos. Tem gente que come menos, tem gente que come mais, mas uma média que a gente poderia usar, e 0.3 é um Velox 256. Quem tá fazendo essa infra é a Oi, demonstraçãozinha de 5G também. A Oi aqui no Rio é muito forte, não como uso, não entre os clientes, mas essa parte de patrocínio e tal, bem forte aqui no Rio. Claro que sim,
5G. A referência é a Huawei. Huawei que falou, já tô pensando aqui no 6G, já tô trabalhando no 6G, já tá conseguindo montar antenas de 5G sem peças americanas, conseguindo a independência americana. Huawei tem licença estendida até o dia 19 de novembro, depois não deve ser renovado. Ele tá aí China e Estados Unidos. E agora, outubro, Mate X, telefone dobrável da Huawei. Agora, Coca, e o telefone dobrável da Motorola? Então, o papinho que rola que vai sim o Razr dobrável, assim como também vai chegar o da LG, ambos até o final de 2019. Notícias. Coca Tech. Check M8, que se escreve, pronuncia-se Checkmate. Uma falha que não tem como você travar. Pega do iPhone 4 até o iPhone 10. Hoje você tem condições, é um conjunto de exploits, na verdade. Hoje você consegue fazer o jailbreak do iPhone, tem condições de fazer o jailbreak do iPhone 4 até o iPhone 10. Problema nem é o jailbreak. Jailbreak tem as lojas, tem a pirataria, se associa jailbreak à pirataria, que é uma associação até válida em algum grau, porém errônea. Jailbreak é uma das formas de você instalar aplicativos de fora da loja. Tem site, você vai no site e instala o aplicativo. Não, tem lojinha por site, então não é pirataria, ainda que no inconsciente coletivo tem essa associação com pirataria. E o grande problema, na verdade, é a questão da segurança, porque hoje quase todos os iPhones do 4 até o 10 estão vulneráveis. Pega do A5 até o A11. A5 é do iPhone 4S. Não é do 4, é do 4S. Ele opera em cima do boot room, o Secure Room, que é a primeira coisa que roda no aparelho desde... Foi o GeoHot com o Lime Rain, o último exploit de boot room que a gente teve. Um ponto positivo, se é que a gente pode colocar assim, é que precisa ter acesso físico ao aparelho. Você precisa conectar o iPhone num computador. Então, se o teu iPhone estiver sempre com você, você tá garantido. Salvo se alguém pegar o seu aparelho, falar conectar, realizar o processo, checkmate e te devolver. Mas, a princípio, a preocupação que você deve ter é no caso de perda do iPhone, que os seus dados não estão mais garantidos. Se privacidade é uma coisa importante para você, se você zela pelos seus dados, considera de iPhone 10 para cima, ou seja, 10R, 10S, 10S Max, 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Esses são os 6 iPhones hoje seguros. Vale também para iPad. O iPad é baseado no chip, ou seja, de A5 até A11 vulnerável. Mas Coca, a Apple lançou o iOS 13.1.1. Então, não tem como corrigir falha de hardware, não tem como corrigir via software. Então, 13.1.1 é para corrigir erro na questão dos teclados que estavam com acesso irrestrito, problema de bateria acabando rápido demais, sincronia de lembrete que estava lento. E olha que teve um monte de beta para essa versão, mas tinha muita coisa, tiveram que sair cortando as coisas. O momento do corte foi meio abrupto, não ficou tão redondinho assim ainda. Não acho que seja motivo para ficar no iOS 13, porque ele é bateria, né? Hoje a gente somos abraçadores de tomada. 2. Lembrete quem é que usa? Obviamente que não é desejável essa situação, mas não tem nada, nenhum impeditivo. O erro mais frequente e mais chato que eu vi até agora de relato foi a questão das notificações de não estarem indo pro Apple Watch. Então você tá esperando aquela notificação, fica ali de olho no relógio e ela não chega no relógio, fica só no iPhone. Sim, é um problema, mas você se ajusta, fica com o iPhone perto, deixa o iPhone fazendo barulho e você vai ser notificado. É ideal? Não é ideal. Deveria funcionar redondinho, mas o mundo não é do jeito que a gente quer, nem do jeito que deveria ser. A gente se adapta. E Coca, o iPhone 11 Pro Max é mais lento? Perde na velocidade pro Note 10? Sim, perde. Ao menos num teste em específico que foi feito. O vilão, o problema, parece ser o Adobe Rush. O Adobe, entre aspas, Premiere. O que acontece? Na hora em que o iPhone vai carregar o Adobe Rush, ele não tá na memória RAM, naquele segundo ciclo, não tá na memória RAM, tem que carregar de novo, e aí o Note 10 dispara. Esses testes são até questionáveis, já expliquei a metodologia. Quer que o iPhone ganhe? Coloca mais jogos. Quer que o Android ganhe? Coloque mais aplicativos, entre aspas, de produtividade que não dependam de GPU. Mas ainda assim serve como parâmetro. Se a gente considerar que o iPhone 10S ganhou do iPhone 11, um teste parecido com essa mesma metodologia, tem alguma coisa e tem um azeitinho para Apple colocar nesses novos iPhones. Pode ser que num ponto qualquer coisa do iOS 13 a Apple resolva? Pode ser. Nesse caso em específico, parece do Adobe Rush, parece ser um limite da memória RAM, dos 4 GB
GB que tem o iPhone 11 Pro Max. No Note 10 Plus tem 8 GB. Ainda que possa parecer uma forçação de barra, no dia a dia é o que a gente tende a fazer. Abre um aplicativo, desliga o iPhone, guarda no bolso, vai fazer outra coisa, depois vai, pega outro aplicativo, aí no final do dia pega aquele primeiro aplicativo que a gente abriu de manhã, acaba sendo uma espécie de concentração num curto espaço de tempo, o uso padrão do aparelho, naqueles processos de patente. Rolando um papinho que o vidro do iPhone é o Metal Glass, que é um vidro com metal que é o responsável por dar aquela textura, dá características de vidro e de metal. A Apple tem uma patente assim, provável que em breve façam aquela análise microscópica dos elementos e tal, para fazer essa verificação. O iPad novo, de 10.2 polegadas, fizeram um teardown. E nada demais, é o mesmo jeitão. O que muda, essencialmente, é a RAM de 2 GB para 3 GB. O resto, mesmo jeitão. Óbvio que tem o conector Smart Connector, tem a tela, né, de 9.7 para 10.2, mas o jeitão é o mesmo. Seu Jeff Williams deu entrevistinha, não só ele, Kevin Lynch estava junto, falando do Apple Watch, falando que a Apple não necessariamente tinha planejado esse futuro de saúde pro relógio. Foi uma coisa orgânica, foi uma coisa que foi acontecendo. Uma coisa que conseguiram fazer é grafeno como sensor de pulseira. Não é uma pulseira de grafeno para Apple Watch. Não. Campo de pesquisa conseguiram fazer uma pulseira com grafeno fazendo a detecção de frequência cardíaca, concentração de oxigênio, medição de ultravioleta, tudo isso com grafeno numa pulseira flexível. E Coca, chegou o HTTP3? Então, lembra que eu falei na questão da última milha, que o TCP não é orientado para a última milha, porque liga o micro-ondas e aí perde lá os pacotinhos? Então, que nesse caso, entre aspas, o melhor era o UDP, que ele se resolvia e poderia pegar o pacote perdido, que isso em tese não faz parte do UDP em si, mas aí você coloca uma camadinha para solicitar o pacote perdido, e isso é exatamente o HTTP3. Isso foi ideia do Google, era o HTTP over Quick, agora oficializado como HTTP3. Quem usa Cloudflare pode ligar o HTTP3, inclusive o fundamento do ARP é exatamente esse, é UDP, não é TCP. Inclusive, você que acha que TCP/IP é protocolo padrão, saiba que aqui no Brasil a gente só usa TCP/IP por causa do Michael Stanton. Inclusive ele, brasileiro, ele semana passada entrou pro hall da fama da internet, porque lá finalzinho dos anos 80, o Brasil queria adotar um protocolo próprio de comunicação de dados. Não vou chegar aqui a dizer uma internet própria, ainda não era assim, mas você tinha aquela reserva de mercado, lembra como era ali o finalzinho dos anos 80, anos 90? Então, a ideia era não usar o protocolo TCP/IP, usar o WOSI. Hoje até o WOSI é entendido como uma especificação, um conceito, que os dois mecanismos até conseguem sobreviver. Um é mais conceitual, o outro é prático. TCP/IP tem 4 camadas, no WOSI você tem 7 camadas. A galera de rede certamente estudou o WOSI. Na prática, o WOSI nunca foi usado. O TCP/IP ganhou, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano. Todos esses protocolos que a gente entende hoje, né? FTP, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, RTP, Real Time, ICMP, é tudo protocolo TCP/IP. Quem pegou ali o Windows 3.1, que você tinha que instalar a internet, o InSox, é desse tempo que a gente está falando. Obviamente o Michael não fez só isso, fez muito mais coisas do que isso, envolvido em diversas redes que a gente tem aqui no Brasil. Ele aqui do Rio de Janeiro, da PUC, RNP, merecido o hall da fama da internet. O que mais que a gente pode falar? O emoji de ok, que aqui no Brasil tem um significado meio também diferente. Entrou numa lista negra, porque teria sendo usado como a galera da supremacia branca falou, vamos usar esse negócio aqui, e saíram usando. Não sei se dá pra gente considerar exatamente como uma lista de proibido. São aquelas coisas que às vezes você usa sem saber o que tá usando, como muitas das vezes aqui eu falo uma coisa, mirando numa determinada coisa, mas acaba acertando em outra, exatamente por esses usos desconhecidos. Dropbox tá a 1000, tá soltando pra todo mundo, entre aspas, novo Dropbox, porque dentro desse aspecto o Steve Jobs estava certo, né? O Dropbox, ele é acessório. Hoje você tem trocentos aplicativos que se baseiam em cima do Dropbox. Se fala que 80% dos usuários acabam usando o Dropbox para trabalho. Ele funciona muito bem, sim, mas a tendência, meio que Netflix, você fazer um streaming, você fazer compartilhamento de arquivo, acaba virando carne de vaca. Não tem mais mistério você fazer uma Netflix hoje. Você precisa de grana, precisa de infraestrutura, meio acabou. É problema resolvido, tecnologia dominada. Mesma coisa o Dropbox. É só as empresas começarem a fornecer Dropbox, e muitas delas fazem isso, cobram aquela graninha, não, agora é assinatura, e te dá ali um espacinho para você compartilhar os seus arquivos, mas acaba que o Dropbox ainda é o grande rei e tá com o Spaces, que é uma maneira de você compartilhar os seus dados, o arquivo compartilhado. Então, criar um Spaces, uma área de colaboração, agora que o Dropbox está na bolsa, tem que apresentar resultados, tentando
tentando se inovar. Outra tecnologia hoje que também está dominada é a questão de jogos online, multiplayer, tanto que o Google está descontinuando esse serviço na Google Play Services, vai ficar ativo até 31 de março de 2020. A partir daí, usa o Firebase, usa o OpenMatch, tecnologia dominada não precisa mais especificamente ser do Google. YouTube, plataforma de comentários, agora você vai conseguir filtrar por quem é inscrito no seu canal ou não, quem fez pergunta, você vai ter número de palavras, você pode pesquisar por sinônimos, você colocou uma palavra, vai achar também sinônimos, porque entende que está dentro do mesmo contexto. Isso era uma grande reclamação dos YouTubers, começando a ser atendido. YouTube Music agora vira aplicativo padrão, ele entra no lugar do Google Play Music, parte de streaming, mídia, Spotify beta, tá suportando a Siri, consegui falar, Siri, toca Raul, e rolou. É beta sim, mas tá acontecendo. Achei que ia demorar mais, tá atrasado só 2 anos. Toda aquela complicação de API que você tinha para conseguir fazer a Siri funcionar no Spotify, resolvido. Apple TV Plus vai seguir a orientação do Oscar de deixar o filme exclusivo pro cinema num primeiro momento para conseguir concorrer ao Oscar, depois vai pra plataforma, diferente da Netflix. Netflix não, que quer lançar tudo junto. Sou mais favorável a essa ideia. Reserva de mercado, via de regra, é sempre zoado. Sim, cinema é uma experiência, mas por que a pessoa precisa dessa experiência? Naquilo que estava comentando semana passada, da chave virar da curva ascendente versus curva descendente. Netflix tá com 10 milhões de assinantes aqui no Brasil. No mundo ela tem 150 milhões. Arredondando aquela forçação de barra. 10% da Netflix tá no Brasil. Sim, 10% de 150, 15, mas arredondamos. E 10 milhões de usuários é maior do que qualquer serviço de TV por assinatura aqui no Brasil. A estimativa que se tinha era de 12 milhões, agora tá oficializado. A Netflix falou, tem 10 milhões de usuários no Brasil. Hoje, a Net, que é a maior de todas, conta com 8 milhões de usuários e as demais, Vivo ou Sky, contam com outros 8 milhões. Então, ao todo no Brasil, o mercado de TV paga 16 milhões de usuários. Netflix pode perder usuários, mas não vai perder usuários para TV de assinatura. Vai perder usuários para Apple TV Plus, para Disney Plus. A espiral do streaming, diferente da TV paga, é ascendente. No Apple TV, uma coisa que eu gostei é que você consegue... Você tá com a TV ligada, Apple TV ligado, você tem uns trailers rolando de pano de fundo e você não é obrigado a gostar. Tem gente que não gosta de ver trailer porque acaba revelando o filme. Muito do trailer, né? Pode reparar, o trailer, às vezes ele coloca a melhor cena do filme no trailer. Aí você vai com aquela expectativa e só tem aquela cena que vale a pena ver. Então, você pode desligar isso no Apple TV. Se você for lá nos ajustes, acessibilidade, movimento, você vai ver o autoplay dos previews. Aí é só desmarcar. E parece que Sony chegou num acordo com a Marvel, vai se enrolar filme do Miranha. Ô, parto, hein? Fintech. Como o Fintech agora virou carne de vaca, a gente tem uma Fintech da revista Caras agora. Tem um banco digital da Caras. Na verdade, a operação não é dela. A gente tem agora um white label de Fintech. É a BTX Digital. Então, você não tem os cartões de crédito, que você pode fazer aqueles cartões de crédito de fidelidade com a marquinha da empresa. Então, você tem esse mesmo conceito agora, só que para banco digital, onde não tem agência, não tem nada, você tem todos os serviços, conta gratuita. BTX Digital, a primeira é a Caras, mas pode esperar que vão vir outras por aí. TikTok tava rolando um papinho que tava tendo censura, que a galera da China, falando de coisas da China, tava sendo bloqueado mundialmente. Bloqueio na China, ok, faz sentido, mas inclusive para fora da China, que também faz sentido, são chineses falando de chinês, regra chinesa, e não faz mega sentido. Outra coisa que eles também estariam fazendo, restrição de conteúdo LGBT+, que também não chega a ser nenhuma surpresa, mas é aquilo de você estar usando uma plataforma que tem censuras, que tem regras que não são impostas pelo seu governo, ou pelo menos não condizentes com o seu governo. De mobilidade, Tesla soltou atualização com o YouTube, com o Spotify, Netflix pros carrinhos, né, o S, o X e o 3. Seu Musk falou, daqui 6 meses, Starship da SpaceX vai estar em órbita, depois vem Lua. O objetivo mesmo é chegar em Marte, ultrapassar na verdade, mas o objetivo principal é chegar em Marte. E por último, saiba que se você tem um iPhone, você tem mais chance com aquele match. Não necessariamente por causa do iPhone, não é uma coisa, o iPhone te dá esse poder. Até porque não sei se chega a ser uma diferença estatisticamente significativa. 43% contra 38%. O sucesso da galera de iPhone é na sedução, 43%, e dos usuários Android, 38%. A preferência para interagir com o usuário de iPhone estaria na casa de 70%, mas o que parece que está por detrás, o que esses números refletem, é que quem usa iPhone e produtos Apple em geral, segundo a Cyber Psychology Behavior and Social Networking, é que essa galera é mais emotiva, se preocupa mais com a questão social
social, é mais empática, né? Esses são os dados, e aí a gente pode imaginar forçar uma barra que por isso, por essa empatia, se solidarizam com empresas, entre aspas, boazinhas, se identificam com a Apple e acaba que é essa preocupação social que faz com que seja mais bem sucedido nos matches e o que o dado de fato aponte seja uma correlação e não uma causalidade. E assim, com muito conteúdo em Cocatec, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.